Então, essa cena mesmo aí veio de uma inspiração de eu olhando muito material, precisava fazer um material para um filme sobre domésticos. E a gente precisava ter uma expressão forte. Netflix estava fazendo muita coisa, eu vi muita coisa que tinha expressão assim, e eu comecei a usar muito esse tipo de... Então, essa coisa de você assistir o momento, ousar. Esse é um plano muito dramático, que é um plano, como a gente diz, um close, um super close, né? Um extra close, um insert, na verdade. Quem tem câmera? Tem câmera? Júlia tem câmera? Qual a câmera, Júlia? Eu tenho uma Super Zoom da Nikon, eu acho. Sim. E eu tenho uma outra que dá pra usar, só que é profissional, mas eu não sei o nome dela, não. Na segunda, mostra ela para mim aqui, traz ela, tá? Para a gente ver, eu poder dar. E também queria ver as opções de celulares. Tem uma GoPro também. O GoPro dá para fazer tanta coisa. Aí na OTEC mesmo, você larga uma GoPro em cada ambiente, cada dia, você vai ter time-lapses incríveis. Sim, é verdade. Isso é algo que deixa muito vivo, isso nunca morre, time-lapse. É um take eterno. Você vai usar em qualquer É momento. verdade. Muito bom. Traga isso para a gente falar. Depois eu vou te dar dicas também, assim, vou passar aqui num grupo de alguns sites que são interessantes para a gente ficar assistindo coisa, né? Tipo assim, tem sempre umas videoaulas, umas dicas especializadas em GoPro ou um celular tal. Isso é muito bom, a gente usar esse recurso. Hoje o audiovisual está na internet. Ontem eu estava assistindo um filme chamado Privacidade Hackeada. Vocês já assistiram isso? Nossa Senhora. Assiste. Isso É de dar medo, né? Não, porque assim, não é que dá medo, é uma realidade séria. Assim. A gente fica com essa brincadeira, às vezes, quem não tem aquela sensação de que estamos sendo gravados, né? Às vezes aparece um anúncio. Mas, na verdade, é mais do que isso. Não é só o gravado. O gravado não é paranoia, porque o cara não vai ficar ali gravando ou escutando áudio. Mas é assim, existe um... É como se eles criassem, para cada ser humano, um perfil interno no sistema deles, uma inteligência artificial. Eu tenho uma inteligência artificial lá na Google, você tem uma inteligência artificial lá na Google, e aí essa inteligência artificial já está categorizada no perfil de compras. E essa inteligência artificial, ela é feita através dos nossos cliques, né? Do que a gente gostou, do que a gente fez. Então, eles criaram já um perfil. Então, é como se eles já controlam mesmo. Então, e aí você vê essa manipulação que existe nas fake news, né? Porque essa coisa da fake news, provando que a fake news ela tem um impacto 6 vezes maior do que uma informação verdadeira. Como ela vem manipulada? Porque aí qual foi o jogo? Onde é que foi? O que aconteceu que o Facebook, a Google, todo mundo começou a ganhar dinheiro? Porque vocês não tinham essa dúvida, não? Como é que eles ganhavam dinheiro? Vocês tinham essa dúvida? A gente não pagava para entrar. A gente não paga para usar. Ju, rapidinho, o Eduardo disse que está aguardando autorização do anfitrião. O Eduardo. Cadê Guilherme? Peraí. E o Guilherme também, isso. Os outros dois estão com problemas. Ele disse que a Bárbara, né, e o Luiz Henrique também estão com problemas, mas pelo menos se o Guilherme entrar já ajuda, né? Mas, Juliano, que coincidência, eu vi esse filme ontem, fiquei apavorada, eu não sabia o título. É os executivos, né, falando mas que coisa horrível. Eu fiquei muito deprimida com o filme. Tem um outro que eu vou ver hoje, que é o Qual?
Tá todo mundo comentando o dilema das redes. Isso, dilema das redes. É muito importante a gente ver isso, gente, que assim, é aquilo que eu estava falando ontem. Isso aqui, para mim, é mais do que uma capacitação. É entender que vocês que estão na ponta, que precisam gerar informações, né, verdadeiras e trazer informações que a mídia não quer ir lá comprar, a gente precisa começar a gerar. Porque o que mais me enlouqueceu no filme, sabe o que foi? Assim, essa manipulação das fake news é baseado no que o empresário que está pagando a mídia ali está comprando. Ponto final. Então, nós voltamos a estar nesse poder dos poderosos. Por isso, esses governos que mudaram nessa... Né, não foi só aqui. Foi aqui, foi nos Estados Unidos, foi o Brit, né? Então, tudo que aconteceu é um negócio assustador. E aí a gente vem desse poder, que é o poder de mídia. A gente entender isso. A gente entender como usar isso aqui. Porque essa coisa da fake news, uma das coisas que mais me assustou no filme é o seguinte, existe um dado lá dizendo que eles queriam o que fosse bem feito, bem produzido, bem informado, ia pegar naquele perfil. Não chega a mim determinadas coisas, porque em mim não vai pegar, mas chega a você, chega a outro, e chega de uma maneira que aquela pessoa degusta, né? Que aquela pessoa compra e defende e vai, e pronto. E é impressionante. Vale a pena todo mundo assistir esse filme, hein? Invasão, como é? Privacidade hackeada, e eu vou ver esse outro. Dilema das redes. A questão do algoritmo, né? Que eles te põem numa caixinha, então tu só vê as mesmas coisas, só faz aquelas mesmas coisas. Isso é um horror, eles determinam o teu gosto. Fora a neura da teoria da conspiração, que estão nos seguindo, aquilo coisa tudo, nem me incomoda tanto. Mas eu tenho uma censura, né? Eu já sei classificada, tá? Eu fiquei muito impressionada, fiquei deprimida com o filme. O que mais me assusta não é nem esse conceito de compra, sabe? Assim, eu já vejo na publicidade, isso é mais normal a gente ter que isso na televisão. Mas essa forma de manipulação. Também sugeriu a rede do ódio. Alguém viu esse? Foi? Rede do ódio não vi ainda não. Mas essa manipulação que eles geram para controlar hoje o sistema humano que está acontecendo no país. A gente vê no meio de uma pandemia o Brasil, tem gente lidando de um jeito e tem gente lidando do outro. Coisa mais louca. Mas vamos falar, vamos mandar, porque senão a gente fica aqui louco. Bons filmes aí. E aí, turma, boa tarde. Tudo bom? Então, estava combinando aqui no início da aula que a gente faz a aula hoje, mas retorna na segunda, terça e quarta para a gente matar o final coladinho e vocês terem tempo de degustar essa aula aí de hoje também. Tá bom? Para a gente, porque na próxima aula, essa coisa do plano, a gente condensar em muita coisa em tempo, tem uma desvantagem que às vezes vocês ficam com muito material e talvez não consigam. Então, ter esse tempo de degustar. Porque na segunda eu não tenho tempo de voltar para plano, porque eu tenho que falar de luz, e aí a gente tem que entender luz com outros conceitos, e luz é um mundo também, e aí a gente vai andando. Tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a abrir. Para ficar mais fácil seguir aqui para a gente, para mim, para vocês. Então, pré-produção, né? Como a gente falou ontem, todo o filme precisa de 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Lá na frente, para a gente iniciar essa coisa, né? A pré-produção inicia com aquela história da ideia. Né? Eu vou voltar ali na frente para uma ordem de pré-produção, mas hoje eu queria abrir, para a gente não embaralhar muito, com umas técnicas básicas de escrita, para qualquer um. Né? Eu não sou roteirista, eu sou diretor, fiz alguns cursos para ter entendimento, como eu também não sou diretor de fotografia, mas fiz curso de diretor de fotografia para ter entendimento. E em alguns desses cursos, uma das técnicas que eu achei interessante, né, num procedimento mais básico que a gente consegue fazer, recebendo inclusive a demanda, é essas técnicas de você ir criando passo a passo. Né? Você começar com a ideia. Primeira coisa é a ideia. Se aquela ideia vai ser daquela aula de ontem, selecionada, pensada, de demanda, de sonho, do filme, de alguma coisa, uma ideia que a gente viu na cabeça, como você viu a ideia. Então, a partir desse momento dessa ideia, a gente partir para desenvolver um storyline. O que é o storyline? É o resumo da história em 5 linhas, certo?
apenas com o conflito principal. Nós vamos ter... Você não precisa detalhar a personagem, porque isso aí você vai fazendo uma coisa mais na frente, você não precisa nada. Você vai contar, por exemplo, nós vamos falar sobre o filme de Lúcia e vamos pensar aqui que ela tem crianças que estão com celulares na mão, né? Vivenciando esse momento de pandemia em comunicação. Eles estão em comunicação com alguém ou eles só fazem selfie? Eles fazem isso. Então, desenvolver o que é aquilo. São crianças que vão viver aquilo. É muito importante a gente conseguir ser sucinto nessa sinopse para a gente não demorar vamos dizer, de fechar essa etapa. Né? Você não precisa nem descrever o personagem e nem descrever o espaço, o local, onde isso está se passando, nada. Você tem que se fixar apenas o que é que vai contar aquele filme, o que é que vai contar aquela história, o que é que vai contar aquela ideia. A minha ideia é de ter crianças e no final eu quero que as crianças passem que elas passaram pela pandemia melhor do que os adultos. Ou no final que elas passaram pela pandemia absorvendo a paternidade e a maternidade de outro jeito. Entendeu o que eu estou dizendo assim? Como foi a criação dos pais? Qual a visão que a gente vai ter naquela situação? A gente precisa fechar uma visão. Né? Por exemplo, agora, OTEC, estamos ali com a OTEC, Júlia. Júlia vai fazer um filme sobre faces de sustentabilidade que está se passando lá dentro. E aí, qual é a história que você vai buscar ali? Você vai buscar um personagem? Você vai buscar a história de todas as pessoas que estão fazendo? Entendeu? Você vai contar a história de uma pessoa que vive uma história só ou você vai contar a história do grupo todo? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você definir o que você vai contar dali para depois você detalhar. Você fez essa sinopse, essa storyline em 5 linhas. É importante ter 5 linhas no máximo, 3, 4, 5 linhas ali. Desenvolver isso, você vai partir para uma sinopse. Aí você começa a desenvolver. Agora já fiz. Aprovei isso aqui. Você gostou dessa sinopse, foi para o cliente, foi para... seja lá com quem você está falando, foi para o parceiro, foi para isso. E aí, galera, fechando essa storyline, é isso aqui que a gente vai fechar e vamos partir para desenvolver uma sinopse sobre isso. O que é uma sinopse? Aí a gente já precisa detalhar mais. Onde isso acontece? Quem são os personagens que estão envolvidos? É importante descrever... Tem uma coisa que é muito, muito importante nessa hora que a gente faz uma descrição de um personagem. Lá na etapa, após a sinopse, você tem o perfil dos personagens. Então, nessa etapa da sinopse, você não vai descrever o personagem num detalhamento se ele é alto, magro, se ele é isso, não sei o que. Você vai apenas... você vai dar detalhes assim gerais. Ele é um homem de idade de 40 anos, grisalho, que aparenta... Você não vai dar detalhes psicológicos sobre ele. Você não vai dizer que ele é do bem ou do mal. Você não vai dizer que ele é isso. Você vai dizer que ele é... Vamos lá para as crianças. Vamos dizer que Lúcia encontrou 3 crianças daquela para poder transformar em personagem na decupagem que ela fez. Então, ela vai dizer lá que você tem Joana, Maria e Raquel, que são as crianças principais, né, que têm características de... Como é que eu posso dizer assim? É muito importante a gente trocar os adjetivos por verbos, entendeu? Nessa hora. Porque, assim, no filme, quando a gente está montando um roteiro, a gente não está montando um livro. A gente está montando algo que a gente vai mostrar. Então, essa parte da sinopse, se a gente começa a detalhar que ele é tímido, que ele é isso, aquilo, a gente não consegue nem gerar a outra parte. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito básica que a gente também não passa de uma página. 10 linhas. 10 linhas com espaçamento, 12 linhas. As informações sobre os personagens são superficiais, né? Descritivas básicas, mas são superficiais. Mais alguma coisa que eu me passei aqui? No roteiro contando uma história, é isso, você mostra. Você passou da sinopse,
você vai entrar no perfil dos personagens. Aí você vai descrever ele com adjetivos, né? Mas ainda tendo os adjetivos sobre a preferência dos verbos, né? Aí você começa a descrever ele como ele psicologicamente, se ele é um cara agressivo, se ele é um cara assim, se ele é um cara assado, se ele é um cara acelerado, se ele é um cara... Né? Você começa a tentar descrever ele mais, se ele é alto, magro, se ele é descendente, se ele é de religião de matriz africana. Você tenta destrinchar ele ao máximo. A idade, de quem é filho, né? Então, você tentar realmente ali só focar assim, o personagem tal, onde ele mora, onde ele... Destrinchar os personagens. Com todas essas informações, você vai começar a ter ideias de como contar essa história. Porque a partir do momento que eu descobri que, por exemplo, um dos personagens do filme de Júlia mora no Brás, na casa de outra pessoa, escondido em São Paulo, ele é refugiado que veio de Angola, e aí ele não tem pai nem mãe, e aí você começa a destrinchar a história dele, você começa a entender onde você pode tocar as pessoas pela história dele. Como você... Então, essa coisa dessas técnicas não é uma técnica usada muito pelo escritor. Ela é uma técnica usada por pessoas, né, por jornalistas, por pessoas mais básicas que começam a escrever roteiros por agora, entendeu? Outras, essas técnicas mais rebuscadas de roteiro, eu já nem participei, né? Porque isso aí já é uma... a gente levaria um tempo para destrinchar, eu traria até uma pessoa para poder descrever isso aí. Então, esses são bypasses simples que eu desenvolvo aqui no meu trabalho. Por exemplo, eu vou rodar um documentário sobre trabalho escravo. Eu vou fazer essa etapa. Eu vou chegar e vou destrinchar com o meu cliente qual é a storyline básica do filme, desenvolver assim, o que eu preciso buscar, qual o briefing histórico. Geralmente, às vezes, quando a gente vem, às vezes, com o cliente às vezes manda isso. No caso de vocês, por exemplo, uma das coisas que a gente está desenvolvendo aqui é para que daqui a pouco eu possa acionar Júlia ali na OTEC, Guilherme ali na ORE, Paulão aí em Tocantins, mas para a gente começar a gerar material, para que eu possa também gerar conteúdos específicos para filmes para o OIT, né? Para a gente até montar esses filmes. Então, essa storyline tem que ir junto. Isso é uma cobrança que a gente tem que ter como troca, entendeu? A gente desenvolver nessa troca assim, sim, Ju, e aí, qual é a storyline desse filme? Qual é a sinopse que eu vou receber aqui? Para vocês também saberem o que vocês estão rodando, né? O que vocês estão indo para rodar. Quais são os personagens, né? Até se chegar a um argumento. Geralmente, essa parte do argumento, eu ainda contrato uma pessoa para desenvolver para mim, um roteirista específico, para pegar todas as informações de quem é o perfil do personagem, né? Quem são os entrevistados da cena, quem são as pessoas que a gente vai fazer, para daí desenvolver um argumento maior, né? E desenvolver um plano de ação, né? Você vê que aqui tem um texto muito baseado em ficção, onde ele fala assim, que os personagens secundários, ou os personagens, né, e coisas têm que se manter numa dinâmica no filme todo. Porque isso aí já é uma linha de... Na hora que a gente for ver a edição, conteúdo, você tem conteúdo de 1 minuto, de 15 segundos no story, a conteúdos de longa-metragem, como a gente viu, de 1h40. É um mundo de coisas que a gente pode desenvolver nisso aí. A depender do filme que você vai desenvolver, você tem que desenvolver esse conceito de conflito. Você tem um conflito principal, ou se você vai ter, no caso de Lúcia, ela pode ter lá 3 crianças que são as 3 atores principais do filme dela. Então, ela tem que manter as 3 sempre em sintonia para as 3 manterem o filme até o final, né? Indo e voltando no filme. Ô, Juliana, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Por favor.
Não, assim, é muito bonito isso. Eu sou antropóloga, né? Daí eu também trabalho com uma coisa assim meio artesanal. Às vezes a gente quer contar a história de todo mundo, mas eu acho que a gente tem que contar bem uma história pequena, assim, com o começo, meio e fim, né? Porque, por exemplo, com esse material todo que eu tenho, é muito fácil de se perder, né? Então, eu acho que quando tu tem uma linha, ou mesmo se a gente contar a nossa história, pegar a rotina de um menino de manhã, a partir dali, tu consegue abranger quase tudo, contando uma história assim pequena, né? Sei lá, não sei se eu estou me explicando bem. Lu, você está com um problema na mão. Vou te contar. Porque você parte de um workflow que é possível ser feito. Esse desenho que eu estou fazendo é um desenho para quando a gente ainda não rodou. No seu caso, você já rodou. Você tem que fazer um outro desenho. Qual o desenho que você vai fazer? Tá. O último, praticamente na penúltima aula, você vai entender como você vai fazer. Porque o seu filme já chegou na pós-produção. Então, quando você chegou ao filme na pós-produção, você vai ter que partir pelo seguinte princípio. Primeiro, sabe o que é? Botar na timeline e assistir. Você está com um problema que é o seguinte. Pense que você comprou todo o mercado. Você fez um mercado. Pegou todos os sacos e jogou na cozinha de sua casa. E fez assim, agora eu tenho que cozinhar. Agora eu tenho que fazer uma macarronada. Antes de você fazer essa macarronada, você vai ter que separar onde está a cebola, tomate, onde está tomate, macarrão, onde está macarrão. Então, você vai ter que fazer isso com as imagens. Isso chama select. Mas isso eu vou chegar lá na hora da edição para falar com vocês. Certo? Porque mesmo com toda essa etapa aqui que a gente faz, a gente lá ainda sofre isso que você tem. Quanto mais desorganizado, quanto mais a falta da pré-produção aumenta a pós-produção. Sendo que a pós-produção, às vezes, é muito cara. Porque quando você envolve ilha de edição, tempo de edição, é tempo. Pense que você gravou, vamos dizer, 50 horas. Você vai ter que assistir 50 horas. Você vai ter que ter paciência de catar as 50 horas em 1 hora. Entendeu o que eu estou dizendo? E isso é tempo de hora-ilha. Cadeira sentada e é hora. Eu te digo que eu sou montador, eu digo assim, eu continuo mesmo diretor, eu continuo montador. Eu ainda me meto, eu ainda sento na cadeira, eu ainda monto alguns filmes mesmo, mas assim, é onde você faz a mágica. É onde você costura a sua coxa de retalho, né? Um filme pode sair. Eu tenho 3, 4 montadores que montam meu filme. Tem gente que não monta meu filme, que eu digo, pelo amor de Deus, nem pego, porque você vai pegar. Porque tem gente que não sabe como que tem gente que não dá para cozinhar. Então é uma arte a montagem. Agora o seu filme já chegou na montagem. Fala. Não, eu ia fazer um comentário. É muito isso, assim, tem que ter muita sensibilidade para montar. Tem que ter um perfil de montador e tudo. Isso. Não, eu só ia dizer uma coisa interessante, tu fala bastante dessa questão de pré-produção, mas quando a gente pensa em documentário, a gente está lidando com pessoas, né? Ficção também. Mas documentário, às vezes a gente planeja que a pessoa vai agir, ou pelo menos, né, alguma questão que acaba não se concretizando, ou seja, mesmo tendo pré-produção, pensando, Lúcia, sei lá, no menino que vai acordar de manhã, tu mais ou menos tem uma historinha que tu acha que vai acontecer. Aí o menino tem um surto psicótico, surge uma outra questão no meio, que tu não estava previsto. Você tem que mudar completamente, sabe? Então, mesmo tendo essa pré-produção, eu sei porque eu participei da divulgação de um documentário. Se um dia vocês quiserem, inclusive, Juliano, se chama Extremo Sul. Basicamente, eles iam subir uma montanha. Esse era o tema do documentário. E não subiram. Nossa. Daí elas foram para a ilha da edição, tendo que resolver aquele problema, entendeu? Aí virou todo um outro filme. Então, é muito louco isso, assim. Porque isso acontece especialmente no documentário. A pré-produção é feita para realmente evitar que essas coisas, mas pode acontecer mesmo. Pode acontecer mesmo. E quanto mais destrinchada a pré-produção, mais a gente consegue tentar evitar, né? A gente vai entender lá no bypass da pré-produção a importância também de dimensionar essas coisas, de visualizar esses problemas possíveis que a gente vai ter. Isso é muito importante. Sula, não te ouço. Você está falando não, né? Vem com a gente. Já tá junto.
Então, essa parte aí, então, a gente estruturou, chegou a um argumento. Na verdade, a gente chegou ali no argumento. O argumento você tem que descrever melhor as cenas. Aí você já vai descrever os ambientes, você já vai detalhar que isso acontece em tal escola, que isso acontece, né? Isso se passa com determinados personagens, elas vão viver tantos dias aquilo dali, né? Então, no caso do documentário, você tem um argumento muito menor do que o argumento de uma ficção, entendeu? Então, é mais contar os conflitos que você vai tratar e os personagens que você vai tratar em todas as cenas para poder ter preparado aquilo dali e poder decupar aquilo dali no futuro. Porque, assim, o grande lance de você chegar a esse argumento, de chegar ali a um roteiro, que, na verdade, o roteiro é pegar o argumento e separar o que é cena e o que é fala, é você chegar ao momento da decupagem. Você chegar ao momento de dizer assim, ok, já li aqui, já entendi, agora vou transformar isso aqui em imagem. Porque não adianta. Fazer o que Lúcia fez vai custar a ilha de edição e ainda não significa que o filme vai sair como você quer. Vai sair o filme que você rodou, o filme que foi lá. Entendeu o que eu estou dizendo? E muitas vezes você tem que aí ainda, vou fazer um negócio para completar, vou fazer uma outra coisa. E muitas vezes veio com muita coisa que você nem precisava. Entendeu? Então isso é importante para você não perder tempo. Tempo é dinheiro, tempo é vida, né? Então, para você conseguir fazer. Então, esse momento de você parar um tempo ou trazer alguém, né? E consiga amarrar as histórias desses personagens de uma maneira, através de um argumento, lhe dando uma orientação de que, pô, se você tem 3 personagens, vamos dividir um que você conta a história da manhã, ou você conta na história da tarde, você conta na história da noite, no caso de um documentário, ou você coloca eles se cruzando, contando a história, como você vai contar essa história e quais os momentos que essa história, né, entre o início, meio e fim. Esse início, meio e fim, você tem que achar no argumento antes de sair. Mesmo que o fim seja outro no final do filme, mas você foi atrás de um fim. Você provavelmente vai sair com um fim melhor e não com um fim pior. Então, após o argumento, essa estrutura do roteiro, meio que você traça uma linha, né, e entender que você tem uma página, né, eu vou do lado, né, eu vou meio que mostrar aqui um exemplo, não sei se vocês conseguem ver. Por exemplo, você tem um cabeçalho do lado esquerdo, onde você tem assim, dizendo que é externa, a cidade baixa, nas palafitas, na orla, largo, e orientando onde é. No caso, por exemplo, aí OTEC, né? Vai dizer que é uma externa na OTEC, na sala tal, papapá, oriental. Então, você vai dizer que é uma externa na casa da pessoa, do personagem tal, que é em tal endereço, se é dia, se é noite, entendeu? Essa coisa da dia e noite é importante para a gente ter uma noção de luz, né? Porque se for luz do dia é uma luz, se for à noite é outra luz. Se você precisa daquela cena à noite, às vezes você está lá no roteiro que o cara está saindo do trabalho. Então, é à noite, está pegando o transporte público, sei lá, então você vai pegar ele à noite. Esses documentos todos eu vou disponibilizar para vocês. E é mais ou menos isso, fechamos um roteiro. Né? Aí você vem aqui embaixo, sentada em uma carroça, com o vento no rosto, Dulce criança, né? Há 10 anos, olha em volta, impressionado. A fala de Dulce, né? A tia Má, pronto, ele pontua. Claro que isso aí é um roteiro de ficção, gente. A gente fala de roteiro de conteúdo de outra maneira, né? De outra maneira, como é que a gente fala de roteiro de conteúdo? A gente meio que fala aqui, personagem tal vai ser entrevistado, vai ser orientado, vai falar sobre sua vida em tal momento, né? Ou a gente vai mostrar ele na cozinha, cozinhando, fazendo para, ou ele vai passar o cotidiano, né? Saindo do trabalho e chegando num local de lazer para poder fazer uma atividade de lazer. Então, descrever nessa parte, né, no roteiro, mais ou menos o que é. É muito importante nessa coisa do roteiro ter essa coisa da ação, do adjetivo e do verbo, né? Por exemplo, você, em vez de você dizer que o cara é tímido, você pode dizer assim, numa situação de ficção, que a menina sorriu para ele e ele abaixou a cabeça. Ele expressou que ele é tímido. Porque assim, essa consciência de roteiro que você tem que ter, se você não tiver agora na hora de escrever, na hora de você fazer a decupagem lá no final da aula, você vai entender que você precisa. Porque você vai ter que escolher para dizer assim,
Essa cena aqui que ela está sentada na carroça, eu vou fazer plano aberto, plano médio e plano fechado. Eu vou fazer ela sentada como? O que que eu quero passar nisso aqui? Ah, ela está com os... Essa sensação do que a gente quer passar, a gente já, se é a gente mesmo que está ajudando a desenvolver o roteiro, a gente pode ir ilustrando. Alguma dúvida? Isso daqui é uma dica que um grande mestre meu, e depois eu vi que ele pegou de vários mestres internacionais, que é assim, mantenha uma lista contínua de locais que parecem interessantes para você. A importância da locação. É muito importante essa coisa da locação, muito importante. Às vezes a gente não tem o hábito, às vezes a locação está do lado da nossa casa. Às vezes é a gente olhar ao redor. Nós estamos aqui, né? Você está em Brasília, Paula, sua casa aqui, eu estou vendo uma locação. Se você gravar uma entrevista, eu já sabia mais ou menos onde dava aqui para fazer uma entrevista. Então, se a gente quer virar gerador de conteúdo, é o nosso redor que vai virar gerador de conteúdo. A gente vai fazer entrevista em algum lugar, a gente vai fazer... Você vê aí, Júlia, eu conheço a Altec, eu já rodei na Altec. Tem que pegar e já vou parar aqui uma hora aqui na Altec e vou começar a olhar, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito. Essa brincadeirinha de fazer isso aqui com a mão não é uma brincadeirinha charmosa de diretor, não. É você entender, ó, peraí, isso aqui fica bonito, fecha o olho assim, ó, com a mão mesmo, ó, isso aqui fica bonito num quadro, porque nossas mãos assim, em retângulo, mas é um quadro proporcional. A gente só pode mudar a lente, entendeu o que eu estou dizendo? Dependendo da lente que você usa, ele vai fazer isso ou aquilo. Mas qual a parte daquele lugar que é interessante? Para que na hora você já tenha uma lista. Por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho lista de Salvador, eu tenho lista de São Paulo, eu tenho lista de Rio de Janeiro, eu tenho lista de Brasília. Eu tenho lista. Às vezes eu chego em algum lugar, eu já saio assim. Tenho um hábito de olhar. O hábito de olhar e gerar uma lista. Às vezes é uma parede. Pô, essa parede linda aqui, ó. A pessoa atrás uma parede dessa, bota uma luz aqui, ó, nem passa pelo estúdio. Fica lindo uma parede. Então, ter uma lista de locação. Tá fazendo nada, olha ao redor, poxa, isso aqui é lindo, ó, faz aqui. Então, tem uma lista de locação, faça isso, isso vai adiantar a sua vida bastante. Vocês estão lá vivendo esses projetos sociais, chega lá, nos projetos sociais, poxa, esse lugar aqui é bonito, isso aqui é legal. Se a gente for botar a pessoa para rodar aqui, se for fazer as crianças, eu vou mandar logo as crianças vir para cá, porque pelo menos então, você já fica com toda essa informação no seu juízo. Né? Eu sempre digo que caminha... Diga. Não, uma coisa que eu lembrei que é muito bonita, a maioria, não sei a maioria, mas o coletivo, por exemplo, fica no morro. E é muito bonito, assim, numa parte alta. Quando tu filma lá de cima, vê a cidade inteira, é uma puta vista. Assim. Não é por acaso que filmo lá. Alguém já viu lá e já acharam. Então, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante, assim, porque por mais que você não gere o conteúdo, você vai orientar alguém para gerar o conteúdo. Você vai vir. Às vezes você viu alguma coisa, uma cena ali, ou assistiu um filme, ou assistiu alguma coisa, pô, como Júlia ali, pô. Júlia tem... Hoje você tem lá, tem uma das coisas tem uma série na Netflix, como é? Table Chef. É linda, Table Chef. Pô, você tem uma escola de cozinha ali. Uma locação imensa, isso é uma locação. Né? Você tem aquela sala de aula lá, é uma locação, entendeu? Então, não tem escolha, tem que fazer uma lista de locação para já estar na mão isso. Eu sempre digo, e assim mesmo assim, caminha de bicicleta, use transporte público ao seu redor, vá lá, faça, olhe, tire umas fotos. Locação é muito importante, mas muito importante. Porque às vezes é a locação que trava a gente. Às vezes você está com uma, duas locações, mas aquela é aberta, vai chover, tem um problema. Ou aquela dali, o sol só bate bom de tal determinado horário, entendeu? Que é outra coisa, né? Passe um tempo no local para saber a luz do dia. Por exemplo, a gente não tem noção, mas a luz do sol, esse horário da luz do sol, o amanhecer e o entardecer, são as luzes mais caras do mundo. A gente, para fazer isso no estúdio, é um absurdo, é um negócio caro, a gente tem que locar. E, ao mesmo tempo, o mundo, Deus nos dá isso de graça todos os dias, né? Então,
Eu sempre gosto, se você vai ver em todos os documentários que eu produzo, independente se a gente vai precisar daquela imagem, minha equipe vai acordar para pegar o nascer e o entardecer do sol. Não importa, ele já sabe. A gente chega, inclusive, um pouco mais cedo, eu sempre organizo para que a gente chegue na cidade, em vez de chegar à noite, a gente chega à tarde, para que a gente durma e 4 horas da manhã a gente esteja na van, 4h30, parando no tripé. Se a locação deve ter definida, alguém já foi lá, já tirou a foto para mim, já me definiu aquilo para eu fazer o amanhecer do sol. Lá na frente a gente vai entender por que esse amanhecer é importante também. E por que é importante a gente entender como o amanhecer e o entardecer funcionam nessas locações que você pensou. Porque às vezes você nem precisa de uma luz específica, entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes é exatamente assim, não é só a locação é a hora certa. Nós estamos lidando aí com pessoas, cadê de Orlando? De Orlando não, quem é que está no Quilombo, que falei ontem? Cadê o nome dele? Ele não está aqui, não. Tá na sala. Tem o Laelso e tem eu, que somos Laelson, exatamente. Eu falei aqui, Imagina Laelson. que você esteja numa locação incrível aí, Laelson. Tipo assim, todos vocês, né? Aliás, é missão de vocês esse final de semana. Me mandem as locações que vocês estão. Eu quero saber as listas de locações que vocês estão, porque eu preciso saber, até para dizer assim, olha, vamos produzir esses materiais urgentes, porque vocês estão no paraíso. Tá? Então, exercício do final de semana aí, lista de locações para a turma. Todo mundo. Ô, Juliano. Manda. Você vê nesse filme que nós vamos fazer, no caso da Pator, nós vamos trabalhar com 8 comunidades. E que cada uma está num lugar, que são comunidades que têm situações até ambientais muito particulares. Nossa Senhora. Nós vamos ter um conjunto de diversidades, de locais, e de histórias e de realidades bastante grandes. Entendeu? Vai ser... Que lindo, Paulo. Pô, gente, isso não vai ser fácil, mas vai ser bastante grande. Que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Muito bom isso. Não, é isso que eu estou falando, a importância desse momento aqui agora, a importância dessa troca de informação, de ideia, né? Porque isso é muito importante que vocês passem, né, para os que estão ao redor, que esse material só multiplique para a gente. É para isso. É para a gente trazer isso. Porque eu acho que a fake news ou esse mundo todo que a gente está assistindo aí só vai ser combatido quando a gente encher o mundo de conteúdo disso aí, sabe? Trazer de cada região dessa que as pessoas não sabem, sabe? Esses lugares, essas informações, essas palavras que vão vir de lá, essas falas que vão vir de lá, sabe? E elas bem ilustradas, né? Não tem como, entendeu? Não tem como a gente não trazer um material bonito. Muito bom. Lembrem que o que vale é o quadro, né? Que às vezes a locação não é aquilo tudo, mas se você, fechar um quadro, você tem várias opções de quadro. Faça foto das locações, se possível, com alguém no local. Olá, se você vê essa cena, eu estou ali numa sala com um folder torto, né? E olha como é que está na janelinha. Não está aparecendo. Depois você vai receber o PDF. Ninguém vê nada disso. Todo mundo só está vendo o rostinho da pessoa e o fundinho. Então, a importância de você entender que é o quadro que vale. Que às vezes você precisa entender, poxa, tem alguma coisa que bonito, mas isso aqui não é o quadro. Não fique de viagem não, que você está tirando de diretor. Não é normal, é só para ver assim. Eu, na verdade, eu tenho isso aqui. Ó. Eu vou mostrar depois isso aqui. Isso aqui se chama iDirector. É um brinquedinho que, se a gente olhar na internet, chama iDirector. Ele substitui todas as lentes. Ele é um olho de diretor. Você olha assim e faz aquela brincadeira quando a gente era pequeno, que vai fechando assim o quadro. Tem uma forma de você ver. Uma pena a gente ainda está virtual aqui, mas isso daqui substitui e funciona tranquilamente. Na locação, toda vez que você for fazer uma locação, porque assim, é importante você ter essa lista de locação, mas agora já é uma etapa da locação. O que acontece? Quando você inicia, vou rodar, né? Tá? Laelson tá me ouvindo? Laelson decidiu
que vai rodar. Nós vamos começar a rodar o material lá. Certo? E ele já está com um storyline, com o roteiro do que vai ser. Ele vai fazer as fotos dos locais onde nós vamos gravar as entrevistas. E vai levar, se possível, né, Laelson, Júlia, que vai fazer também um documentário lá de Passos, já vai levar, aí você leva um assistente, leva alguém, não precisa levar o personagem, você leva um assistente, né? Leva um assistente, fica aqui como se fosse a pessoa, e você tira a foto do local como se fosse a pessoa. Essa pessoa se chama, a gente tem uma brincadeira, stand-in, né? O que fica lá esperando o outro. Então, você faz um dia antes, 2 dias antes, alguns dias antes, né? Da gravação. Geralmente eu faço 2 dias antes da gravação. Quando eu viajo, eu tenho que fazer nas vésperas, ou quando eu viajo, eu tenho uma pessoa local que faz isso. Eu vou no local antes de gravar. Tiro a foto de onde eu quero gravar. Ou alguém faz isso. Entendeu? E nesse local, quando você escolhe esse local, você deve considerar a logística. Por exemplo, Bárbara, o pessoal que está em Maragogipe. Teve outro dia que eles foram gravar um negócio, ela tinha que ir de moto para poder pegar, e aí estava chovendo, e aí a moto não passava. Então, tem que considerar a logística. Eu vou como? Eu consigo levar os equipamentos que eu estou levando? Vai protegido? Então, essa importância da locação é importante ser feita. Aqui tem luz, tem tomada, não tem tomada, eu vou precisar botar uma luz aqui, meu Deus do céu, tem tomada, a janela ilumina até que horas. Então, ter essa conceituação. Parar e conceituar esse lugar assim. Tem luz, qual é a logística que eu chego, se tem ruído, qual é o ruído, como Paula ali. Paula chegou, daqui a pouco eu vou desligar meu áudio, que o vizinho, a menina chora agora a tarde toda. Então, a locação não vai poder fazer uma gravação aí de tarde. Então, se a gente chega para fazer uma entrevista com Paula, ia dar problema. Então, é importante fazer isso. No caso de Júlia, Júlia está lá no OTEC. Imagine o barulho que não é para você gravar uma entrevista. Pá, pá, bate panela para você gravar. Então, onde é que eu consigo fazer a gravação sem ruído? E isso tudo não é chatice, gente. Isso tudo é o workflow necessário de pré-produção. Às vezes, eles não, às vezes, o cliente, às vezes, agora o cliente está aqui, o Paulo está aqui, para ele não entende que a gente tem que ir, mas tem que ir para poder evitar essa necessidade, esse problema todo. Porque uma tomada que a gente não conseguiu ligar, ou a janela que não abriu, ou o ruído, pronto, isso acabou. Não grava. Atrasou tudo. Então, ter esse bypass, né? Outra coisa importantíssima são as permissões. Posso gravar aqui? Para quem eu peço isso? Às vezes é um órgão público, às vezes é uma praça, às vezes no caso de um terreiro, por exemplo, é um espaço que não pode ser gravado ou não, é um local que pode ser gravado ou não. Então, a permissão tem que ser escrita, assim, às vezes a gente precisa de uma permissão escrita, no caso de coisa pública, né, de praças, essas coisas, a gente precisa fazer um documento, que no final da aula, né, hoje eu mando esses documentos, são tipos de permissões que a gente tem, e autorização de imagem da pessoa também que a gente precisa. Isso é muito importante. Direito de imagem é uma coisa séria. Não gravem ninguém se a pessoa não quiser ser gravado. E a pessoa tem que assinar um documento para você. Senão, você não tem autorização para colocar esse material no ar, gente. Você pode ser processado. Inclusive, crianças, especialmente. Isso é muito mais sério. A legislação de criança é muito mais séria. Eu preciso, inclusive, ter... Sabe, Lúcia, pegar essas informações com você. Claro que a gente tem uma legislação para criança com relação à publicidade, e com relação àquele primeiro tema que a gente tocou ontem, é muito importante você entender o conteúdo, porque vai ter um momento que você vai especificar esse conteúdo. Será uma longa-metragem, será um documentário, será um jornalístico, será um conteúdo... Porque isso daí cada um tem sua legislação. Tá? Então, essas permissões são sérias. Não se roda sem isso. Isso aqui é bypass, tem que levar o papelzinho. Ó, meu amigo Rodolfo, assine aqui para mim, por favor. Senão, nem coloque material. Se é criança, ainda tem que ser o pai e a mãe. Ok. Pronto. Eu vou dar aqueles
3 minutinhos de intervalo, banheiro e água, para a gente entrar mais na etapa aqui de pré-produção e shot, rapidinho, e já voltamos. Beijo, 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 já volto. Só vou deixar aqui a marquinha para voltar. Vou interromper aqui.
E aí, turma? Demorei. Cadê Olha, eu daquelas CDF, nem saí da sala. Fiquei que mais, sentada. beleza. Que nem antigamente, Você tá em estudando. Porto Alegre, Luci? Eu tô em Capão da Canoa. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Tem uma praia aqui, tudo nublado lá no fundo. Ó. Olha, meu Deus do céu. Gente, eu quero receber essas locações toda segunda, hein? Vai ser lindo esses filmes, viu? Ah, é muito lindo. Eu tô sentada aqui, às vezes passa uma baleia. Oh, que beleza! Eu quase morri. Juro, um bichão assim com filhote. Elas passam aqui. Que delícia! Legal. Imagina que incrível! É, né? Maravilha! É, muito bom, muito bom. Guilherme. Mas o morro lá é muito lindo e, Paula, a gente está reformando uma capela. Eu me sinto a própria Madonna, né? Agora a gente tirou o altar, mas está ficando lindo, lindo. E tem uma vista lá em cima, como a Virgínia contou, tem um local que tem a cruz, tem 360 graus, assim, que tu vê a cidade inteira, sabe? É um lugar com potencial turístico bem grande. E é muito lindo, o pôr do sol, quando as luzinhas acendem, tudo é muito lindo lá. Agora tu falou, eu já fiquei viajando, imaginando Então, o Eduardo, não sei se está aí, tem um riacho, um lago assim meio escondido, tem belezas lindas assim que ninguém conhece. que mágico! E assim, isso é muito importante. Porque assim, o ser humano, a gente é habituado a gostar de ver coisas legais, de ver beleza. Então, assim, por mais que a gente esteja contando uma história com dor, com isso, quando você traz beleza naquela imagem, você traz a natureza por trás, gente, você pega, não tem jeito. É isso que é o resultado, é o significado da imagem, não tem jeito. Então, você trazer a locação para frente, trazer isso daí. Ou a favela, a cor, né, muito colorida, né, toda aquela coisa assim que não é padrão, né? Eu acho que tem uma beleza estética linda assim com roupa pendurada, assim, é muito vivo, né? Sabendo olhar, né? Depende do olhar, né? Se tu quiser olhar Essa miséria. O olhar é muito como a degustação. Você lembra que a gente falou ontem sobre assistir? É. Assistir, degustar. Né? Fala, Paulinha, vamos lá? O Eduardo está tentando entrar novamente. Jesus, espera aí. Só para registrar aqui. Que isso, Eduardo. Eduardo de Orlando, cadê vocês? Mostrem seus rostos, todo mundo. Todo mundo escondido aqui, não façam isso comigo. Eu não conheço o rosto de vocês. A gente está longe, ainda ficar vendo só vocês as palavras. Aê, turma, muito bom. Só se a internet tiver crítica, senão, por favor, liga a câmera. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para a gente continuar. Tem alguém que falou aqui no chat. Ah, é isso. Rede do áudio, tá ok. Vamos ver. Tá, então, pré-produção, né? Repassando aquela coisa lá da locação, das necessidades e tudo. Só para a gente repassar que a pré-produção começa desde a ideia até a hora que a gente chega com os equipamentos no set de gravação. Isso tudo é pré-produção. Então, você vai organizar esse processo todo e vai entender que é necessário fazer. Algumas dicas para pré-produção é coloque tudo no papel mesmo. Coloque tudo no papel. Você foi na locação, coloque no papel, ó. As pessoas que vão ser gravadas, né? Quem são as pessoas que vão ser gravadas, entendeu? Controle tudo que for possível. Opte por controlar. O que é isso? Ir para ambientes mais controláveis, que são bonitos e são controláveis, entendeu? Não opte por mais arriscado, por local que já depender da luz, do sol, que tem a logística mais difícil, não. Aí você também vai construir, né, a beleza também pelo controle, porque assim, o controle é importante na hora de gravar. Se a gente não tiver controle sobre o ruído, sobre a luz ou sobre algumas coisas, a gente vai deixar essas... Tudo bem que a luz do sol, a gente gravando na externa, o sol muda, mas às vezes, a depender do local, um local que está chovendo muito, um local que toda tarde, né, Belém, toda tarde chove. Então, qual o local que a gente vai estar? Então, ter essa noção de controlar mais a produção para evitar qualquer imprevisto,
né? Tudo que tiver a seu alcance. A gente já passou um pouco de roteiro, aqui tem um pouco de descrição, um pouco de roteiro também, que existem várias formas também de montar o roteiro, né? Ele é um mapa geral, né? Então é importante você chegar até esse momento do roteiro, seja um roteiro simples ou não, ele é importante para você chegar ao momento do roteiro, um roteiro de uma página ou não, você precisa chegar. Fazer as definições de locações onde você vai fazer as suas gravações. A pré-produção é esse checklist, roteiro, checklist, locação, checklist, definir os espaços físicos, definir os locais que você vai desenvolver esse filme, na casa do cara, na casa do personagem, na cozinha da OTEC, definir os locais. Você tem que definir os locais para definir a logística. Definir os personagens e entender quem são as pessoas, porque você precisa organizar eles, né? No caso de entrevistas, de documentários, de autoridades, se você não tiver essa lista e fazer uma dinâmica de quem são eles, qual horas eles estão, você precisa ter na lista todo mundo. Então, essa é o checklist que você precisa sair da gravação. Decupagem, que é o que a gente vai ver agora, em seguida, né? Que é por isso que eu queria falar, que é também conhecida como shot list, ou lista de planos, né? A decupagem permite que você entenda que tipo de equipamento que você vai precisar para cada diária, certo? É muito importante você chegar num set, pelo menos, com uma decupagem básica, com uma lista de plano básico. Eu saio com uma lista de plano básico. Eu sei que eu tenho que fazer no geral, um plano inteiro, um plano médio. Eu priorizo qual é o plano médio, né? Eu estou falando aqui os planos, mas a gente vai detalhar agora em seguida cada um deles. Mas essa parte da decupagem é imprescindível você fazer, porque ele vai... É como se fosse assim... É onde você vai conseguir ter ideias de como o seu filme vai sair. Senão você fica lendo o roteiro, tá parecendo que tá lendo um livro. Não enxergo. Sabe aquela coisa que você lê o roteiro e diz, não enxerguei ainda o filme, não enxerguei. Então, você só enxerga o filme quando você começa a decupar ele. Que é o que Lúcia vai fazer depois de gravado. Ela vai fazer a decupagem pós-gravação. Só que não nesse conceito de planos, mas assim, no que ficou bom, né? Que aí é o select que a gente vai falar. Então, esse checklist de pré-produção, roteiro, locação, personagem, decupagem, lista de equipamentos, que aí você vai ser otimizado, né? A depender da decupagem. É importante você fazer a decupagem antes, porque às vezes você faz uma decupagem e tem lá um plano que tem um drone. Então, eu vou precisar arrumar um drone, porque começa com um establish shot, com um plano aéreo, um plano geral, com drone. Então, eu tenho que arrumar um drone um dia aqui para abrir. Ou se não é um drone, tem gente que não é uma grua, tem gente que arruma até aqueles caras da Coelba, aqueles carrinhos da Coelba, sabe aqueles carrinhos da Coelba que vai consertar um poste? Tem gente que faz filme até com esses carrinhos da Coelba, aproveita, pede ajuda, a câmera faz de lá de cima, mas o take tá lhe pedindo ali. Então, você precisa ter essa decupagem para sair com as cenas. Ou até definir, por exemplo... qual tipo de lente, quantidade da equipe também, porque assim, às vezes você precisa levar uma luz específica porque o lugar é escuro, ou você vai levar, você vai estar entrevistando a pessoa, mas você precisa que alguém fique atrás da câmera porque o tipo de plano tipo é esse tipo. Então, você tem que dimensionar qual equipe, deixar os nomezinhos assim. E isso tudo vai estar nesse papel aqui chamado ordem do dia. Isso tudo entre aspas, tirando a decupagem, mas equipe, eu vou mandar para vocês o que é uma ordem do dia, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidinho um exemplo de ordem do dia. Não significa que a pessoa precisa fazer essa ordem do dia, mas entender que saia com uma ordem do dia. Entende? Sai com a ordem do dia, uma opção de ordem do dia, onde você bota lá quais são as pessoas que você vai gravar, quem é a equipe. Aqui você está vendo a ordem do dia de um elenco de ficção, certo? Onde tem lá qual é o horário da chegada da equipe. Tudo isso o meu produtor faz, né? Eu tenho uma produção que faz para poder a gente sair para gravar. Essa é uma etapa que, aqui você está vendo a ordem do dia detalhada, mas é uma etapa que precisa ser feita básica, né? Onde eu digo assim, onde a gente sai com
pessoas que estão envolvidas, quem são os personagens que vão ser gravados, qual é a lista de equipe, qual a locação que você vai visitar. No caso de Júlia ali, que está fazendo o material na OTEC, por exemplo, ela vai ali e vai fazer uma lista de decupar, uma ordem do dia dizendo, eu vou gravar com tais personagens, em tais salas, eu vou, personagem tal é de 2 horas da tarde até 3 horas, personagem tal é de 3 horas até 4 horas, personagem tal é até 3 horas, vai criar uma ordem do dia. De noite eu vou para casa dele para fazer a cena lá na casa dele, você vai criar uma ordem do dia. Quais são os equipamentos que vão estar envolvidos, quem são as pessoas que estão responsáveis, você vai criar um documentozinho chamado ordem do dia, para que sua pauta seja organizada. Eu vou mandar um link onde tem vários tipos de ordem do dia. A gente também faz a nossa ordem do dia. Ok? Entendido? E por último, as autorizações. Você leva o documento de autorização de imagem ou da locação que for necessário. Ok? Então, checklistzinho aqui nesse documento para vocês quando saírem para gravar, decupagem, isso tudo aí para poder ir para gerar uma pré-produção. Beleza? Vamos agora entender essa parte de lista de plano, né? Você está vendo aí, eu vou falar uma parte de plano, mas depois a gente ainda tem mais um pouco, onde fala um pouco de ângulos e tudo, mas eu vou falar sobre tamanhos de plano, né? Ou shot list, como é muito... Eu gosto de deixar o inglês, porque assim, o que a gente tem na internet é muito inglês, vocês vão ouvir isso muito inglês, né? Quem quiser prosseguir nessa área e dizer assim, poxa, eu gostei disso aqui tudo, eu acho que eu vou estudar, ser um diretor de fotografia, um diretor, vai ter que lidar com uma didática dessa de inglês, né? Então, não tem jeito, eu preferi manter sempre os dois, né? Vamos entender aqui o Stabling Shot, né? O Stabling Shot, que eles chamam muito de Stabling Shot, eu chamo muito do aéreo ou grande plano geral, que é aquele plano, né, que é muito comum para introduzir os filmes, né? Você vai contar ali, né, a geografia, onde é que você está, né, a hora do dia, né? Ele também pode ser muito usado para transições, né? Por exemplo, você abre ali um filme desse ali, quando você tem aquele castelo, geralmente esse plano está abrindo, e aí vai abrir aquele plano geral, né? Ou você vai contar que isso aconteceu no entardecer do sol, e aí dali você vai fazer uma passagem. Então, esse é um plano geral, onde você tem os personagens, ou plano geral, né? Como digo assim, grande plano geral, né? Que é um establishing shot, ele é um grande plano geral. Ele te dá o ambiente e te dá os personagens. Né? Ele é muito usado para abrir filme, porque te abre com a poesia. Então, sempre que você pensar em abrir um filme, pensa no plano geral. Pensa em onde você vai conceituar. Tá lá, Guilherme que está em Maragogipe, qual é o plano geral? Você vai abrir o plano lá do Alabaxé. Vem com o plano geral lá de baixo da casa, ou o plano de cima, se tiver em algum lugar mais alto, plano geral para você contar. Chega aí, depois a gente vai falar de movimento de câmera, chega com movimento de câmera que suave, então você abre um filme, você começa a introduzir uma conversa no filme. E localiza esse local, né, da hora do dia, e aí vai. Então, establishing shot. E também muito usado para transição, muito usado para transição. Às vezes você quer fazer uma transição que, você vê isso muito em novela, eles querem fazer um personagem aí à noite do dia, de repente virou de noite, aí eles fazem aquela passagem numa Copacabana, assim, noturna, parará, e de repente alguém chegou na casa de alguém de noite. Então, ele é um take também usado para transição, né? Então, é um take que às vezes as pessoas não se preocupam muito de fazer, porque eu vou fazer o quê? Eu estou muito preocupado com o personagem, mas eu sempre digo, deixa ele marcado e faça 1, 2, 3 planos desse que você vai usar, ele vai te dar uma respiração na hora do material. Ok? Alguma dúvida não, né? Master Shot é o plano geral. É o plano que localiza a cena, né? Que bota ali, né? Mostra o personagem na cena, né? Capta a cena assim com sua integridade mesmo ali. Alguns tipos de plano geral ali, por exemplo, eu botei ali um plano onde você tem, por exemplo, a mesa cheia, a mesa vazia. Ele conseguiu decorrer a cena toda num plano geral,
onde ele mostra o conflito da pessoa ali, né, vivendo num plano geral, onde está todo mundo, o plano da sala, ou no caso assim, você tem ali uma sala de dança, plano geral. Então, essa coisa se você perceber, você está fechando, né? Você sai de um plano aberto, você vai para um plano mais, né, que você corta aqui para um plano um pouco mais fechado do que esse. Então, ele já sai de um grande plano geral para um plano geral. Esse plano geral, o Master Shot, ele é um plano básico, ele é um plano necessário na cena. Eu geralmente saio com alguns básicos assim, eu tenho sempre o plano geral, o plano médio e o close. Isso é necessário, é básico que você tem que ter. Às vezes eu não tenho o establish shot, a depender do local, mas o plano geral você tem que ter, que é o plano que te explica o que você tá. No caso da OTEC, lá eu te explica que tá na cozinha. Se você vai fechar pro cara já ali no plano médio, o cara tá na cozinha, ninguém tá vendo. Mas ninguém vê aquela cozinha. Claro que você define como é o seu plano geral, né? Se ele tá, né? Qual o espaço que você tá amarrando como plano geral. Mas você tem que ter um plano geral. Imaginar que precisa de plano geral. Para você continuar explicando a cena na integridade. Wide shot. Esse daí é um plano muito usado para os americanos. Assim, não tem nem. A nomenclatura nem usa muito brasileira, a gente usa o wide mesmo, né? Que ele posiciona o personagem mais longe da câmera, certo? Ele quer mostrar uma relação do personagem com o ambiente. Né? Ele não se preocupa com a localização, ele se preocupa com a relação de escala. Ele deve ser usado assim. Você vai ver que ele em algumas cenas aqui você vai ter a sensação de que a pessoa está perdido ou tá sozinho, né? Ele tem que ter uma conexão com o ambiente, se você perceber. Esse é um plano wide. Né? Você vê que todos os personagens eles estão mais distantes. Se você perceber, te dá essa sensação de solidão, de sozinho, de perdido. Então, por exemplo, às vezes a gente está lá em Maragogipe, no Quilombo, e quer mostrar aquele mundo. Quer mostrar essa sensação de mundo, de deslocamento de mundo, não de sozinho, mas de perdido, mas assim, estão sozinhos no meio do mundo ali. Às vezes a gente não sabe que tem aquele mundo perdido ali, então você se afasta um pouco e gera através dessa imagem também essa sensação. Então, essa decupagem de planos, né, esse conhecimento de planos é mais ou menos o que você vai escolher ali na hora de decupar, né? Como é que você vai contar a sua história para depois escolher os equipamentos e posicionamentos. Né? Então, essa coisa, o wide é a escala, né? Essa coisa da escala, você vê que ele está aqui pequenininho, a montanha aqui, então tem essa sensação de escala, tem essa sensação de plano inteiro, o full shot, né? Ele é composto pelo personagem da cabeça aos pés. Importante isso, não cortar o pé, não cortar a cabeça, né? E quando você quer apresentar o personagem. E é importante você apresentar o personagem. Às vezes você não tem o wide shot, às vezes você não quer dar aquela sensação do personagem que eu quero entregar, mas é importante você ter um full shot para você ter um plano inteiro do seu personagem. Né? O Stanley Kubrick, ele usa muito esse full shot e ele gosta muito de centralizar. Ele é muito usado, né? Ele, apesar de não ser obrigatório ser centralizado, mas ele é muito usado centralizado. Se vocês verem os filmes de Stanley Kubrick, você vai reparar que ele tem essa transição eterna, né? no meio aqui. Porque funciona, porque te conecta, porque te traz atração, te atrai a imagem, entendeu? Ainda mais quando você trabalha com linhas, né? Você botou o cara ali no meio e você tem essa perspectiva do corredor, né? Linha é algo que atrai seu olho. A gente vai ver lá na fotografia, na hora da gente posicionar a pessoa, que você pensa na pessoa como uma posição de linha. Você risca a tela assim e vai botar ele como linha. São pontos de atenção que você tem. Então, esse full shot, quando você põe no meio, você consegue um recurso muito bom. É muito usado. E você tem apresenta o personagem por inteiro. Medium full shot ou plano cowboy, como eles chamam, ou plano médio longo aqui muito no Brasil, que é o plano que te dá meio que o local de você botar aquela arma do cowboy. Se você perceber, o truque é esse, né? Ele é composto do personagem até meio que abaixo da cintura, né? Um pouco acima do joelho ali. Né? Então, esse médio,
esse é um plano também muito bem usado, porque assim, hoje em dia, como a gente roda muito, até o celular ele é 4K, então às vezes se você quer fazer um plano médio, rouba um pouquinho, faz um pouco mais aberto, faz um médio cowboy, porque você tem meio que duas opções até para usar, né, numa coisa assim, para poder cropar. Agora ele tem essa perspectiva, né? Ele é muito usado num momento de conflito. Toda vez que você tem assim, tipo, duas pessoas meio que dialogando ou trocando, você procura meio que trazer assim, é melhor você trazer eles em médio, full shot, do que eles inteiros, entendeu? Se vocês quiserem botar os dois para poder você botar os dois em médio e full shot do que inteiro. Porque às vezes inteiro você vai afastar muito. Algumas opções, né, que você vê aí. Se você perceber os filmes de faroeste, eles têm. Vocês vão começar a assistir filme agora e vão ver exatamente que, na verdade, é isso, né? O filme ele é feito de sequências e as sequências são feitas de cenas. Você pode contar em uma cena numa cena só, num take só, você pode fazer em vários takes, né, gerando uma sequência. Plano médio, né, que ele é composto pelo personagem da cabeça até mais ou menos a cintura, né, um pouco acima da cintura, abaixo do peito, assim. Ele é um dos planos mais populares, porque assim ele é muito neutro, ele não é tão dramático quanto o close-up, que você se aproxima e já vê o cara sem a expressão, o olho, e também não é tão frio quanto o white shot, que você tá lá o cara sozinho. Então ele é um plano muito usado. Se você perceber, ele é o plano mais usado na televisão. Ele é o plano médio. Ele é um plano padrão, ele é um plano que se aproxima como que a gente interage com as pessoas. Se você vê as pessoas, quando você conversa com as pessoas, você tem uma sensação de que você está com a pessoa no plano médio. Você não conversa com a pessoa de longe, né? Que vê na pessoa inteira. Você conversa com a pessoa mais perto. Então, ele é um take muito, muito usado e é um take que agrada aos olhos da gente. Então, é um plano que você tem que pensar ali e sempre ter, sempre fazer. É uma forma assim, tipo, você quer usar, ter a pessoa falando, né? Ter a pessoa ali se expressando, né? Use o plano médio. Use o plano médio. Não vá para o plano, assim, quando você quer interagir, mostrar que ele está numa locação. Eu uso muito para entrevista. Geralmente, os meus de entrevistas, ou é o plano médio, eu uso uma câmera no plano médio e uma câmera no close. Mas a entrevista master é no plano médio. A pessoa fica ali, basicamente, no plano médio. Juliano, eu fiquei na dúvida, plano médio é uma distância um pouco, né? Não, o plano médio ele é abaixo do peito, né? Assim, até a cabeça. Como está exatamente esse desenhozinho aqui. Né? Se você perceber exatamente... tá. E pode ser mais perto ou mais longe, conforme eu que decido, sei lá. Ele pode, a depender, a câmera onde ela vai estar posicionada, independe. O que é o tipo de quadro. Que você tem que entender que o plano médio ele está aqui abaixo do peito até a cabeça, sabe? Ele está aqui abaixo do peito até a cabeça, ele está aqui abaixo do peito até a cabeça. Ele pode estar mais para baixo, mais para cima, mas ele está aqui abaixo do peito até a cabeça. Esse é o plano médio. Essa é uma forma de você comunicar ainda usando os olhos bem fortes na expressão, que funciona. Ele conecta bem para poder botar o cara para poder falar e prender o espectador. E, ao mesmo tempo, ele consegue te mostrar um ambiente. Se você vê o cara tá numa festa, outro cara tá numa festa, outro cara tá ali na festa. Então, ele consegue ainda interagir desse jeito. O que o close, às vezes, não consegue. Então, é uma forma de você, para entrevista, é o ideal. Você usar um plano médio. Porque você consegue dizer se o cara tá numa escola, se o cara tá numa clínica, se o cara tá em algum lugar, o que você quer passar com essa entrevista. Tá numa cozinha, né? Então, aí vai. O medium close-up, ou plano médio curto, né? Que ele já é composto por uma cena, ele já é no meio do peito. Ele não é abaixo. Ele é um pouco mais fechado, ele é no meio do peito. Tá? Ele realmente, talvez ele seja um pouco mais popular, porque a Globo passou a usar ele muito aqui, porque ele tem uma vantagem. Ele faz com que a gente, eu uso também ele muito, não precise produzir muito background. O que é isso? Eu consigo ainda mostrar que eu estou numa escola, eu consigo ainda mostrar que eu estou numa clínica, mas eu não preciso
tem uma aresta enorme por trás. Não sei se vocês viram, eu vou mostrar, não sei se vocês viram, tem uma cena aqui, por exemplo, ó. É esse daqui. Se você ver, essa mulher está numa sala super bagunçada. Aqui eu estou num close, mas tem uma câmera aqui mais embaixo, que eu não sei se vocês conseguem ver a telinha, que é o plano médio dela. O plano médio, um close. Ou seja, eu consigo fechar um ponto que eu não preciso arrumar muito por trás. Entende? Porque quanto mais a gente abre a cena, mais cara a cena é. Ou mais cara, ou a locação é muito bonita. Porque você tem que arrumar, você tem que iluminar. Porque às vezes a cena está lá, é uma cachoeira enorme, vamos dizer. Mas a luz da cachoeira é muito mais clara do que a luz da pessoa. Aí você tem que jogar uma luz imensa na pessoa, porque você foi para essa locação para poder compensar e você ter tudo ao mesmo tempo num quadro. Então, quanto maior a área que você quer mostrar, a pessoa, mais cara vai ficar essa cena. Então, esse plano médio-curto, ele é muito usado porque ele consegue fechar mais o plano. Olha, você vê um cara aqui, que isso daqui possivelmente é um efeito especial do filme Mad Max. Mas se ele for fazer num fundo verde imenso, ia gastar uma fortuna para poder fazer essa computação gráfica. Então, ele tem um fundo verde menor. Então, ele é um mandrake de plano médio um pouco mais fechado. Só que ele pega no meio do peito até o topo da cabeça. E eu gosto muito desse plano porque eu acho que ele é um plano que expressa muito, consegue te expressar sem você fechar muito o close. Eu gosto muito de usar ele. Para as entrevistas, geralmente eu uso plano médio curto, esse plano médio fechado e close. Porque se você olhar aí, ó, se você olhar para essa menina, você prende o olho dela. Gente, esses tamanhos de plano não é uma chatice. São estudos, né, cinematográficos. Às vezes as pessoas inventam plano. Não inventem. Trabalhem com esses. Já tem mais de 10 planos aí. Trabalhem com esses 9, 10, um aberto, fechado, para... Ou, no máximo, um grosso. Trabalhem com esses que você vai conseguir ter uma linguagem. Depois que você faz esse recorte, tem um pensamento de como você vai colar ele. Você vem de um aberto, e aí de repente você fechou, e aí de repente você fechou no olho dela. Esse tipo de corte já está provado que causa uma emoção. Entende? Então é por isso que é importante você também pensar nesses planos. E conceituar isso para poder trazer uma foto com emoção. Na hora de tirar a foto lá da pessoa, por exemplo, vai tirar uma foto do projeto de cada pessoa, esse é o plano ideal. Você não tem o full, você pode querer ter o full shot, mas esse é o plano que a gente vai querer botar em rede. Essa é a foto da pessoa que a gente ainda vai querer cortar. No máximo, o médio, o plano médio curto, ou o plano médio ou o plano médio curto. Então, plano médio curto. E sempre que você for pensar no quadro, sabe aquela coisa que você vai fazer assim, ó? Já vai pensando. Aqui eu boto uma pessoa que vai estar o rostinho da pessoa. Então você pega ela, fica ali parado, olha a pessoa ali, ó, e bota. E começa a ter uma noção. Esse plano é um plano bom para se usar com celular e que funciona muito celular. Aí vamos falar um pouco de celular. Sabe aquela coisa das telas que a gente falou na primeira aula? Que, por que a gente está falando se é quadrado, se é vertical? A gente tem que prestar atenção aqui. Para onde vai? Porque se a gente for rodar isso aqui de uma maneira sem saber se vai para vertical ou se for para horizontal, a gente vai ter problema na ilha. Close-up, ele é um dos mais poderosos, né, e dramáticos dos planos. É composto pelo rosto da pessoa com foco na altura dos olhos. Né? Essa coisa da altura dos olhos é bem importante. Expressa sentimento e empatia. Eu quis até fazer um grife para poder mostrar essa coisa da altura dos olhos, mesmo cortando a cabeça, se você percebeu ali. A gente tem uma opção. Se você... eu gosto muito não sei se vocês veem que os celulares ele já vem com a grelha, né? Como é que tem uma grelha? Muito. Essa grelha não é por acaso. Tá provado que aqueles pontos de interseções são pontos que nossos olhos na TV ou em qualquer tela
Ele olha mais. Então, geralmente, se você perceber, quando você vai ver umas entrevistas, as pessoas geralmente às vezes botam aquela pessoa meio que aqui na direita. Então, essa direita ou essa esquerda é exatamente o cruzamento desses pontos, desses riscos. Eu vou falar mais na aula de iluminação de fotografia. Mas o posicionamento dos olhos é muito importante na hora de você rodar, pensando nessa grelha. Aí você posiciona os olhos nos pontos de interseções. Então, o close-up é olho. Oi? Eu precisei dar uma rápida saída, só queria fazer... Eu precisei antes, então talvez eu tenha perdido. Falava que é importante, enfim, um plano aberto, depois um médio e um Sim, o importante do recorte, da cola. Né? Assim, como funciona? Qual é a cola? Depois da gente fazer essa decupagem, por que fazer a decupagem e definir isso? Na edição, já foi provado aí, a gente vai ver lá como funciona melhor os cortes, as colas. Toda vez que você vem de planos diferentes e contrastados, você consegue cortar bem. Quando você vem com planos similares, às vezes você corta mal. Por exemplo, às vezes o cara corta de uma aérea para outra aérea. Não, corte de um plano geral para um plano médio ou para um plano, sabe? Vá fechando a caixa, vá fazendo o corte. Essa sensação de contar a história por corte, recortes, ou abrindo ou fechando, te dá um desenhar harmônico do filme. Você consegue ter uma harmonia no filme. Entendeu? Você consegue prender a pessoa ali. A gente vai falar mais sobre isso na edição, nessa coisa do corte e tudo, mas essa importância de entender que o filme precisa ter 2, 3, 4, 5 tipos de planos para você não ficar preso na hora de você criar, entendeu? Você tem sempre ali aquela mesma caixinha, então você poder ter esse corte. E essa harmonia, na verdade, é muito interessante, porque é muito do que a gente conhece de cinema americano, que a gente está acostumado, é muito do que tu falava no começo. Ou seja, como a gente está familiarizado com essa forma de se contar uma história, para nós também, quando a gente cria, é mais fácil. Eu sei te perguntar uma coisa, assim, tu falou, enfim, que entrevista é interessante, plano médio e tal. Sim. Quando a gente tem uma câmera, então a gente opta pelo plano médio, digamos sempre na câmera principal, e daí se tiver uma câmera secundária, de repente um plano mais fechado, alguma coisa assim. Mas sempre necessariamente tem que ter um médio, né? Sempre necessariamente no entrevista não médio, com certeza. Se você tiver uma opção, um close, você tem uma segunda opção, um close. E celular, câmera. Se você perceber, a gente faz muita coisa para celular, seja na horizontal ou na vertical. Isso é muito importante. Por que os planos médios e os planos funcionam muito bem? Porque a gente está com a caixa menor, gente. Uma coisa é você ver um filme numa tela de 60 polegadas, até ou num telão. Isso. Você suporta muito bem os takes longos, bem abertos, outra coisa. Mas no celular, numa entrevista, no blá blá blá, é o plano médio. Senão a pessoa não vê, se perde na tela. Então você usa os planos mais abertos, mas mais para transição, para entrada, para isso. Para você fixar ali o personagem, é o plano médio. Plano médio, close, para poder trazer um pouco. Mas se você ficar muito no close, você fica se sentindo abafado. Então você abre um pouco. Também você não pode deixar só no plano médio, você tem que de vez em quando respirar. Então essa sintonia que tem que ter. E uma coisa que eu fiquei pensando também agora é sobre planos de cobertura, no sentido assim, digamos, eu gravei a pessoa, né, entrevistando. É isso agora, que são os inserts. Ah, tá, desculpa. Exatamente. É o detalhe de uma área específica. Ele isola algo crucial, né, da narrativa. Tipo, você quer contar uma coisinha e você produzir um insert. Ele é meio que um detalhe da pessoa, pode ser um extreme close-up, né, como a gente chama, como ele pode ser um take de insert. Ele é uma ferramenta essencial para dar ênfase em algo. Dar ênfase numa expressão, dar ênfase em alguma coisa que aconteceu, dar ênfase, né, num sentimento, às vezes. Então, são takes que expressam dramaticidade. Se você vai fazer um documentário, dificilmente você vai conseguir tocar um documentário sem ter esse tipo de take. Então, você tem que ter um extreme close-up para poder fazer isso, né? Ter lentes adequadas ou gerar para isso, né? Que são takes assim, como a gente consegue, né? A expressão do olho já mais fechado, que ali você já não... Né? Ali ela já expressou medo, pavor, né? A sensação de estar, né, apreensiva, então você contou. Ou uma ênfase a um acidente, ao que aconteceu, né? Você fechou ali, fez um insert, ou a um detalhe de uma leitura que foi feito,
ou uma bituca de cigarro que o cara jogou e vai bater um incêndio. Então, esses takes de insert são importantíssimos. Por isso que se a gente sai sem o nosso argumento na cabeça, o storyline, a gente não entrega algo de qualidade. A gente entrega, mas a gente não entrega algo que talvez a história mereça ser contada. Porque isso é alguma coisa... Tem um mestre meu que sempre diz assim, quem é documentarista tem que ter respeito à história que está contando. E a gente tem que ter respeito à história que está contando. A gente tem que olhar aquilo dali de uma maneira assim muito grande. A gente está contando uma história, a gente está contando um momento, uma situação. Então, você tem que ter esse cuidado de parar, ter o tempo de fazer um storyline ali, de fazer um pouco de um argumento. Esses 3, 4, 5 dias de pré-produção são 3, 4, 5 dias de edição que você tirou. Não tenha dúvida. E você foi para o set, aí você montou sua ordem do dia, você teve noção do que você faz, do que você tem que fazer hora a hora. Hora a hora. Né? A hora eu vou gravar, tá, a hora eu vou gravar, você conseguiu fazer esse workflow, né? Para poder desenhar. E chegar na costura do final na edição. Porque você chegou no final com opções de plano, né? Com opções de corte, com opções de insert para você contar a história, com a ideia de argumento, aí você consegue ainda achar coisas que você ainda nem, tipo assim, com certeza na edição você ainda acha mais e mais coisas, entendeu? Mas você conseguiu ir para a rua com uma missão, né? Você desenhou uma pré-produção, você saiu de uma ideia, escreveu uma história de 5 linhas, achou os personagens que vão contar essas histórias, fez um argumento, do argumento dividiu o que é cena e o que é imagem, e o que é imagem foi lá, ok, vamos fazer doutor tal, eu vou botar plano aberto, plano médio e plano preso. Para chegar na cidade dele, eu já faço uma abertura de um plano geral. E aí você, em cima dessa decupagem, você consegue montar uma ordem do dia, com pessoas, com equipe, com isso. Claro que isso é um exercício. E que é um exercício que, quando a gente tem uma pessoa só, é bem complicado, né? Tipo assim, uma das coisas que eu quero ver com o projeto, assim, a gente, a partir na segunda-feira, que eu quero abrir e ter uma noção de quem é de projeto, quem é projeto, para a gente, no final do curso, poder ter um exercício em grupo, se for possível, com algumas pessoas, se tiverem, né, eu digo assim, na mesma região, sobre o mesmo projeto, né? Contando a história sobre o mesmo projeto. Eu sei que está difícil da gente se encontrar. Mas essa lista de shots, vocês vão receber esse PDF hoje, com essa lista de shots. É importante dar uma olhada, é importante ver, pensando agora nos shots. Vocês vão assistir agora e entender, pô, ele botou um close aqui, por que ele botou um close? Ah, deu um medozinho, não deu medo, ou isso aqui. Entender e se familiarizando com esses takes. Entendeu? Porque senão, isso não é uma coisa automática. Né? Leva um tempo para a gente saber qual é o plano aberto, qual é o plano fechado. Não, a gente sai com a colinha na mão, é normal. Normal, gente, normal. Por isso é importante essa colinha aqui e a gente sair. No final do curso, eu inclusive indico, eu tenho um sistema que eu uso muito, chama Studio Binder, né? Que é um sistema que me ajuda a organizar desde a ideia até a saída do material. E ele vai ajudando, ele é um sistema que lá você sabe, ele ajuda você a escrever um storyline, ajuda você a escrever o argumento, depois você escrever o sinopse, e ajuda você a gerar essa decupagem de cena, ajuda você a gerar uma ordem do dia. Ele é um sistema, né? Que no caso me ajuda. Mas claro que se a gente não souber o que fazer, a gente não fica orientado no sistema. É um sistema online, que a pessoa pode ter gratuito, se quiser fazer uma coisa mais rebuscada, básica, mas é um sistema online. Mas, assim, é importante se familiarizar com esses planos para a gente, na próxima aula, começar a entrar com a noção de fotografia. O que a gente faz para daí fazer com que esse plano tenha luz mais na frente ou luz mais atrás, daí fazer com que esse plano tenha um tipo de angulação específica ou movimento específico, entendeu? Se a gente for fazer movimento e o que é. Mas a gente ter noção mais ou menos desses planos chaves, né? Desses tamanhos de planos chaves que a gente tem, que é o geral, né? O geral, o full shot, o médio. Nem eu decoro esse nome todo. E é isso. Alguma dúvida, turma?
Juliano, a gente vai ter amanhã, vai ter um intervalo, daí a gente pode ler de novo tudo, porque eu sou um pouco lenta, tem bastante informação. Eu achei necessário o intervalo por causa disso também, porque assim, e vai ser bom porque assim, depois dessa enxurrada já fica mais fácil para entender iluminação e outras coisas, entendeu? Porque assim, a gente já começa a ter uma ideia do que a gente vai iluminar, porque para cada quadro você tem um tipo de iluminação. Claro que a gente não vai estudar isso, mas a gente vai estudar pelo menos as iluminações básicas, né, de 3 pontos, tem uma noção de que é onde você bota uma luz de frente, tipo, ou se o sol está ali, o que é que você faz com o sol? Você se posiciona para onde do sol? Para a gente ter uma noção de como trazer a melhor imagem já dos quadros do que a gente quer. Né? Mas é importante ter essa noção de quadros e ter esse workflow de decupagem necessário que você percebe para você ter muita gente do audiovisual que não faz. Eu estou passando aqui um workflow técnico que eu aprendi na escola americana, na Academia Internacional de Cinema, porque eu senti que quando eu aprendi, porque assim, eu aprendi isso tem uns 10, 12 anos, quando eu fiz esse curso, mas eu já rodava isso antes, e eu vim do Nordeste, na Bahia se rodava muito, na Bahia ainda se roda muito assim, ainda tem muita gente que se roda sem esse tipo de workflow, mas isso só dá problema na edição. Isso atrapalha. Eu acho que é o workflow básico que lá na Escola Internacional de Cinema se ensina e a gente consegue ter um formato padrão, que eu acho que é mais ou menos isso que a gente consegue ter. Mas a gente consegue padronizar. Saber que tem 2, 3 dias ali de prepara isso aqui, vai sair com uma pré-decupagem, você vai sair. Daqui a pouco isso fica automatizado. Em menos de 6 meses isso já está automatizado. Juliano. Manda. Pensei hoje em ti. A gente está, como a Lúcia falou, né? A gente está fazendo a reforma de um novo espaço, né? Da nossa nova sede. E daí hoje de manhã eu fui lá fazer umas imagens, justamente. E daí eu cheguei, aqui em Porto Alegre estava bem frio e chuvoso esses últimos dias, né? E bem no momento que eu estava lá, tinha muita neblina, em cima do morro, assim. Então eu subi o morro com muita neblina e quando eu tava lá o tempo virou, agora está sol aqui, então mudou tudo. E daí e eu tava fazendo umas imagens bem nesse período, assim, fiquei super feliz. Cheguei, comecei a fazer umas imagens, tava muito nublado e tal, e daí abriu o sol. E daí eu me dei conta, meio-dia eu tava lá e tava um solzão e eu, nossa, mas não tá legal. E daí eu me lembrei que alguma vez eu tinha ouvido que o sol do meio-dia não é ideal. Legal. E daí eu fiquei pensando, nossa, agora vai fazer sentido provavelmente nessas aulas aí, tudo isso, porque a primeiro pensamento que eu teve foi, muita felicidade pelo sol que ia ficar melhor. Ele é muito duro, ele é uma luz muito dura, ele causa uma sombra muito dura, entendeu? Sim. E o grande lance da luz que a gente vai tratar é a questão da sombra. É como você quer a sombra. A luz do sol pode ser muito bonita, se você quer uma cena mais dura, mais hard, onde a pessoa passe mais medo, onde ela vai estar com sombra, ou as luzes vão estar muito contrastadas, você não vai conseguir abrir a íris da sua lente para poder ter um pouco de... porque você vai ter uma luz absurda, entendeu? Então, assim, você tem realmente os horários certos para a luz certa, né? E a luz do meio-dia é terrível. Ela só é boa se você tiver um butterfly bem grande, bem denso, né? Butterfly é tipo um pano branco, gente. Não sei se vocês já viram, muita gente roda isso, que é um grande... é um plano, tipo uma nylon de tecido, né? Mas específico para isso, que faz um tipo de filtro para que a luz daí ela seja só uma fonte, mas você tinha que ter um negócio como esse. Ou ter isso lateralmente, entendeu? Eu estou dizendo que a gente vai tratar sobre isso. Tem como você fazer isso. A luz do sol é muito boa porque ela é uma fonte forte, mas você teria que ter filtro para poder fazer isso. Ou filtro na lente, ou um filtro físico. Não sei se vocês já viram aqueles rebatedor que é meio prateado, aí tem o branco. Tem o que é o branco, ele serve como filtro. Às vezes a gente vai rodar na externa, a gente leva ele muito. Porque se a gente vai rodar durante o dia inteiro, é uma forma de você pegar e jogar meio que um óculos escuro no sol, né? Aí joga aqui um óculos escuro para poder usar. É muito óculos escuro. É bem parecido. Sim. Beleza? Uma outra coisa só que eu pensei na hora é que tu comentasse, desculpa, Lúcia. Imagina. Tu comentasse ontem da questão do tamanho, né? Ali, até tinha anotado tipo 1920 por 1080, e daí ao contrário. E daí tu comentasse que, por exemplo, para fazer uma gravação para um feed de Instagram, que seria 1080 por 1080, né?
Isso. Eu não fiz isso, assim, as imagens que eu fiz hoje fiz na vertical e na horizontal, mas eu fiz imagens na horizontal e eu consigo depois, assim, eu consigo colocar num feed igual 1920 para 1080, né? Você vai dar uma consegue assim, se você encaixou ele, tipo assim, no meio, você tem duas opções. Às vezes eu rodo para assim, nossos celulares, geralmente eles já são 4K, né? Eles são grandes, as imagens. Então é como se fosse um recorte, certo? Uhum. Se você encaixou a imagem que te interessa no meio, você vai fazer um recorte na timeline na hora da edição e vai dizer, eu só quero esse pedaço aqui, e você consegue. Ou você vai ter que dimensionar ela e colocar ela na timeline como eu fiz com a moldura. A gente consegue. Mas assim, na hora da edição, a gente vai fazer essa timeline vertical e a timeline horizontal, para você ter uma ideia. Entendeu? Porque, na verdade, ele é uma timeline de vídeo. Você tem que botar o vídeo um atrás do outro. E na hora que eu rodei, vamos dizer, eu rodei esses shots todos assim. Tá na vertical e eu quero fazer um filme assim. Ou seja, eu não vou poder virar eles. Eu vou ter que recortar eles, né? Um pedaço do filme que cabe para poder ver. Ou vou ter que botar eles com molduras em cima. Então, mas isso na edição vai ficar mais descartado. Você tem duas opções. Tem uns amigos meus que ele botam, inclusive, um recorte no celular. Pega uma fita crepe e bota assim, ó, uma janelinha, vão rodar para poder fazer na vertical, usando a horizontal. Entendeu o que eu estou dizendo? Tipo assim, você encaixa uma pessoa no meio, no vertical no meio. Se você quiser fazer os dois. Entendeu? Ou você faz a vertical mesmo, vira o celular e faz vertical, né, no caso. Mas se for na câmera, o ideal, você está fazendo de câmera? Não, tô fazendo com o celular. O celular, ele é 4K? É um iPhone. Ah, então, pronto, ele é o iPhone. Então, você faz ele assim, você vai ter que fazer um recorte na edição, mas você consegue. Mas o importante é você administrar o material. É centralizar pelo menos bem o que eu quero mostrar, porque daí vai cortar um pouquinho Vai e tudo cortar bem, um pouquinho para você, exatamente. Sim. Não, o que eu queria dizer é que o sol abriu hoje porque é aniversário da Sula. Ah, ela foi lá. Eu não acredito! Como é que você não falou isso? E ela Parabéns. não conta, eu descobri! Feliz aniversário! Que legal. Parabéns, Lúcia, por ter descoberto. Todo mundo Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, muito bom. Obrigada. Eu fiquei muito feliz com o sol mesmo, porque eu gosto muito de sol e estava muitos dias nublado aqui, chuvoso, e eu fiquei muito feliz. Foi teu aniversário, então. Foi teu presente, querida, que bom. Obrigada, minha Sula. Obrigada, a gente agradece também. Obrigada. E aí, turma, mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, na verdade, Juliana, eu estava pensando que tu falou na primeira aula que eu achei bem interessante, de como, na verdade, fazer cinema não é uma tarefa coletiva e que, né, envolve vários. Hoje eu acho que tu falou bastante de direção, de fotografia, em termos de plano, bastante produção nesse pré. Mas uma coisa que eu fiquei pensando quando tu falava da locação, tu tinha dado umas dicas de figurino bem interessantes. Então eu fiquei pensando assim, se tu poderia falar alguma coisa no sentido locação versus figurino, porque é uma questão que precisa dialogar também, né, quando a gente escolhe. É direção de arte, na verdade, é isso. Locação e figurino é direção de arte. Isso é uma coisa que, assim, eu vou mandar, tem um site bem interessante que ele dá paleta de cores, né, que te ajuda. Eu vou mandar para vocês também, para a gente ter uma noção, assim, do que combina, entendeu o que eu estou dizendo? Quais são as cores que combinam? Se você trabalha com verde, o laranja interage muito bem, que são cores complementares, né? Estudar um pouco essa sensação de cores. A gente, no material de edição, eu vou falar um pouco dessa coisa de saída do material também. Mas, assim, essa parte de direção de arte, né? Esse núcleo de arte que às vezes a gente não tem numa coisa de conteúdo, mas a gente precisa ter. É bem interessante. Eu tenho um site também que eu vou indicar para vocês, que é assim, é um site que ele dá a lista de todas as roupas de um mundo de filmes. Deve ter filme dos últimos 20 anos. Você vai lá, escolhe um filme e ele te dá uma noção de direção de moda. Ele me ajuda muito, às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa, algum clipe, alguma coisa para. Ele me ajuda, me dá uma noção de arte. Assim, eu vou lá e busco referências ali, entendeu? O que eu digo, uma coisa de documentário, Virginia, que a única coisa que a gente pode fazer quando a gente vai gravar um documentário é
pedir para a pessoa evitar determinadas coisas. Eu não consigo... Ou pedir para que a pessoa, no caso assim, a gente está com os meninos aí que estão nos quilombos, que estão nos terreiros, vai gravar com as pessoas, os representantes, pede para vir bem bonitão, pede para vir o mais arrumado possível, pede para trazer as cores, pede para trazer os... Sabe, vir com a arrumação do que o personagem pede, né? Então, a gente poder trazer mais... No caso da entrevista do Paulo, por exemplo, a gente vai gravar muito com o pessoal, os diretores da OIT. Ter esse intercâmbio, ter essa sensação de pedir, olha, não usem quadriculados, não usem listras, não usem isso, porque isso vai dar problema na imagem. Ou vão para uma entrevista, às vezes na TV, não deixem, porque o digital não trabalha bem com lista e nem com quadrado. Ele começa a flicar assim na imagem. Então, é a única coisa. E branco, porque a depender da câmera ou a depender do celular, os brancos e os pretos, eles estouram muito, entendeu? Então, você evitar, às vezes, as cores. Engorda também, né? Então, é mais ou menos o que não usar. Agora, claro, essa coisa da direção de arte, eu vou dar uma dica, vou dar um site, vou dar um negócio, mas é importante a gente ter... Por isso que o estudar referência, o ver foto ajuda muito. Muitas vezes eu construo um filme e eu entrego para o diretor de arte, eu digo assim, para o diretor de fotografia, eu digo, ó, eu não sei como você vai fazer não, mas eu gostei desse negócio aqui, você sabe como você vai fazer isso, você acaba de... Mas como é que eu vou fazer isso? Eu digo, esse tom, essa luz, a gente vai ter que... Então, eu busco também mostrar, né, para a equipe, para a gente poder dividir isso. Porque, assim, eu não sou expert em moda, eu sou péssimo. Eu sempre tenho uma pessoa de moda para poder me ajudar nisso, principalmente quando vou fazer clipe ou alguma coisa, porque é um aspecto bem complicado e acaba com o filme. Eu, às vezes, digo que os filmes brasileiros acabam por causa da moda. Olha, você vai ver ali Irmã Dulce, aí você bota e digo, meu Deus, tá vendo que aquela pessoa não foi uma roupa do teatro que tiraram? Se você vê o filme americano, não. Olha, dizia o Martin Scorsese, diz que Martin Scorsese obriga até a cueca que não vai aparecer na cena, o cara botar a cueca certa, porque a pessoa tem que estar vestida de um personagem. Diz que é um negócio sério. Se você vai fazer uma ficção, você vai fazer um filme, cuide dessa coisa da roupa, porque a roupa é bem importante, né? Júlia tá ali na OTEC, vai gravar com o cozinheiro, vai gravar... Pô, o cara tem que estar vestido, tem que estar com a bolha, tem que estar... Porque representa, senão você está morrendo o negócio, você está morrendo ali o take. Então, trazer a roupa, o local para essa troca é muito importante. É imprescindível. Fechado, turma? Dever de casa, locações. Não estou te ouvindo, Luciana. Tô rindo só, locações. Locações, todo mundo vai me trazer uma lista de locações, pelo menos umas 5 locações, né, gente? Pô, final de semana aí. Tudo bem que a gente está em pandemia, tem que tirar de fora, né, de longe, mas pelo menos algumas locações interessantes, assim, que é ao redor, nem que seja na sua casa, ó, uma parede bonita que eu tenho aqui, se eu quiser gravar uma entrevista minha, tenho aqui uma parede bonita. Locações e dar estudada nesses planos para a gente estar tranquilo na próxima aula, falar de precisar sempre precisar voltar muito a isso. Beleza? Vou fechar aqui, vou mandar um PDF para vocês. Um bom final de semana, uma boa sexta-feira, muito trabalho e também descanso para você nesse final de semana. Um abraço e que adorei conhecer vocês, viu? E qualquer coisa, estou aqui no WhatsApp, qualquer dúvida. Foi tirar foto, Sula? Podia ter me acionado. O que ter feito? Pode me acionar, viu? Não deixe para tirar essa dúvida hoje na aula, não. Ó, Ju, estou aqui tirando a foto. Como é que eu faço a vertical? Eu estou aqui, só tempo. Tá bom? Que bom. Até segunda, né? Até segunda, turma. 4 horas antes eu mando o link. Até segunda. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Parabéns, tchau. Sula. Parabéns. Parabéns, beijo. Sula. Parabéns. Parabéns, Obrigada, gente. Até a próxima.